São Paulo hoje é muito claro aos Filipenses, falando de alguns que agem como inimigos da cruz de Cristo, que têm por Deus o próprio ventre. Na verdade, alguns autores falam que ele estaria se referindo aos judaizantes, aqueles que estavam mais apegados à lei, sobretudo à circuncisão, mais interessados em bens materiais que poderiam vir daí. E é claro que, na verdade, como hoje também nós temos duas visões, dentre muitas, duas se destacam na igreja, chamada teologia de cima, que Santo Tomás nos fala, que vem de Deus, que se comunica com os homens, e nós ouvimos a Deus, atendemos a esse chamado, que vem de Deus, depois vem através da igreja, e a chamada teologia de baixo. Essa teologia de cima, Leonardo Boff chama de teologia da fé tranquila, em contraposição ao que ele chama de teologia de baixo, a teologia engajada, que é o que nós conhecemos hoje como teologia da libertação. A teologia do alto, aquela que vem de Deus e nos leva para Deus, não é uma teologia alienante, como muitos dizem, muito pelo contrário, leva o homem a viver a sua verdadeira vocação como filho de Deus e viver esse amor de Deus que depois se espalha pelo mundo. No último dia do ano litúrgico, nós vamos ouvir Jesus dizendo: tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Então, quando fala do pobre em si, não é apenas o pobre no sentido material, também, mas o pobre em todos os sentidos, aquele que precisa, aquele que confia, aquele que se entrega totalmente a Deus. Mas que se entenda também que o pobre naquele sentido que também precisa do outro, em seus bens materiais, em seus bens morais, espirituais. E é claro que o que dá para nós o verdadeiro sentido de irmos ao encontro do pobre, do que necessita de ajuda, é o próprio Cristo. Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então Deus se revela e faz a revelação na sua plenitude para nós, mandando o seu próprio Filho, que se faz presente na sua igreja, nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia e através do seu magistério e da condução dos homens para o céu. Deus vem a nós e nós vamos a Deus, e esse amor de Deus se espalha pela nossa vida na sociedade, nossa vida no mundo. Essa é a teologia católica. Mas um outro sentido que dão a teologia da libertação, não é uma teologia, é um método, na verdade, é o que eles chamam de teologia engajada, quer dizer, começa a partir do pobre material, evidentemente com uma leitura marxista de oprimido e opressor, e não só o pobre no sentido daquele que não tem coisas materiais, mas toda aquela minoria, e hoje tem essa tendência de olhar minorias e ver ali o próprio Cristo, e a partir dali fazer a teologia, quer dizer, a partir dali dizer que aquele é Jesus. Então é uma teologia mais horizontal, que vida eterna, se é que existe, não importa, não interessa. Então ver o Cristo do ponto de vista mais de um homem histórico, um revolucionário, que assume a pobreza e como isso muda o mundo, buscando fazer, aspas, um paraíso aqui na terra e sem Deus. Embora, falando em teologia, vão colocar Deus, mas um Deus que está a serviço do homem, e um Deus que não se importa com o homem é que é o motor da história, o homem é que governa tudo, o homem que faz o reino de tudo, e Deus fica no máximo assistindo e exigindo que os homens se cuidem aqui na terra e deixa ele lá. São essas duas visões que nós vemos hoje dentro da igreja.
E é claro que a igreja, no seu magistério, já mostrou os erros dessa visão, digamos, materialista da teologia, e que já São Paulo condena lá na carta aos Filipenses, dizendo que esses têm por Deus o próprio ventre e só pensam nas coisas terrenas e não nas coisas do céu. Nós não, ele diz, nós somos cidadãos do céu. Em latim coloca conversatio nostra in celis est, quer dizer, nossos assuntos, nossa conversação, nosso modo de viver, nossas atitudes, nossa própria vida, só tem um sentido se for visto a partir da nossa predestinação à eternidade. Só tem sentido se vemos em relação à vida eterna. Isso não quer dizer que nós somos alheios aos problemas do mundo, muito pelo contrário. Nós vamos cristianizar o mundo e colocar no mundo o odor de Deus, o sabor de Deus. Por isso Cristo diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois o fermento do Evangelho, fermento das máximas evangélicas do mundo. Então nós não somos alheios aos problemas sociais, aos problemas materiais, aos problemas próprios de relacionamento de pessoas e tudo. Nós estamos atentos a tudo isso. E o que nós queremos como cristãos é colocar o Evangelho em tudo isso. Quer dizer, evangelizar o mundo, fazer de todos os homens discípulos de Jesus, como Ele mesmo nos ordenou antes de ir para o céu. Portanto, a nossa conversação é no céu, porque é só lá que tem o verdadeiro sentido a nossa vida, a nossa existência. E não temos como Deus o próprio ventre, como diz São Paulo. Então, nossa teologia, nossa religião, nossa vida, ela só tem sentido em Deus. E em Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, que é o único Salvador. Então, isso se contrapõe ao que essa teologia materialista, esse método, se contrapõe à teologia católica, que é a teologia da salvação. Cristo é o Salvador da humanidade, que liberta o homem do pecado, da morte e do diabo. E isso é o verdadeiro sentido. Então São Paulo mostra bem isto. E eu falo isso para vocês hoje, providencialmente sai esse texto no domingo de hoje, para alertar quanto a essa infiltração que vai agora dentro, não só da Igreja Católica, mas dentro também de todos esses grupos cristãos, pelo menos como se dizem cristãos, sobretudo os evangélicos. Tomem cuidado, porque esse tipo de metodologia e visão vai agora vir com muita campanha e vai uma coisa avassaladora. A infiltração vai aumentar cada vez mais, porque se quer pegar o povo e a partir daí pegar a cúpula. Então temos que estar mais alerta, e haverá no Brasil, acredito eu, um recrudescimento muito maior da teologia dita da libertação, que na verdade é marxismo disfarçado de teologia. Isso para pegar primeiro o povo através de campanhas, e acredito eu também que haverá uma grande campanha de corrupção da sociedade, mais do que nós vemos hoje, só que vem com doses bem agradáveis para não assustar ninguém. Isso vai exigir de nós uma fidelidade maior ao Evangelho, uma humildade maior para podermos resistir, buscando cada vez mais a santificação. No Evangelho nós vemos 2 milagres que Jesus faz. E aí nós já partimos para
nosso relacionamento com Deus. Primeiro, o milagre daquela senhora que sofreu de fluxo de sangue. A tradição dá o nome a ela de Berenice. E depois acolhe em sua casa uma pequena igreja doméstica. Alguns até a colocam como uma das guardiãs do sudário, segundo a tradição, Berenice. E depois a cura da filha de Jairo, que estava morta, a ressurreição da filha de Jairo, uma menina de 12, 13 anos. Peguemos então esta hemorroíça, esta mulher que sofria de fluxo de sangue. Estava muito enferma, já com hemorragias por pelo menos 12 anos. Era uma mulher que tinha muitos bens materiais, era rica, tinha gastado praticamente toda a sua fortuna com médicos e medicações caríssimas para a época e não conseguia. E ela ouviu falar em Jesus e vai movida pela confiança em nosso Senhor e vai a Ele. Não é? É importante a gente ver isso. Jesus nos fala, nos chama a atenção, nos inspira e nos chama, vem, eis que estou à porta e bato. E quantas vezes nós não somos como aquela mulher e não escutamos. Jesus até nos puxa a orelha de vez em quando, com toda a suavidade, mas nos chama a atenção. E nós não vamos. E ela foi naquela sua doença, naquela sua vergonha. Era uma doença que envergonhava. E depois perder sangue. Sangue era sempre considerado como vida. Né? Uma mulher morta. Né? Assim, para a sociedade. E por que ela chega então e quer tocar na veste de Jesus? Ela não tinha coragem, né, de chegar a Jesus, na sua humildade, na sua vergonha, né? E depois, porque ela toca na veste, né? Tocar numa pessoa que estava com sangue tornava o outro impuro, mas ela vai na confiança, na simplicidade da sua fé. Às vezes nós temos tantas exigências para a fé, e a fé é tão simples. É um crer. Eu creio, Senhor. E muitas vezes isso falta em nós. Como Jairo também, a filha morre, né? Jesus diz a ele, apenas crê. Crê somente. Mas tua filha morreu, crê. Só isso. E nós às vezes vemos o mundo não à luz da fé, como se todas as coisas da nossa vida estivessem perdidas, como se fôssemos grandes derrotados, como se a igreja fosse grande derrotada, como se a sociedade cristã fosse derrotada. E aquela mulher, na sua simplicidade, crê, e vai lá e toca na veste de Jesus. E Jesus diz aos apóstolos, quem me tocou? Mas quem me tocou, se tinha uma multidão em volta, quem me tocou, todo mundo está aí empurrando, né? E Jesus disse, mas alguém me tocou. Essa mulher me tocou com a fé, tocou com a confiança. Dizem os santos padres, alguns vão e não tocam, ou seja, estão tão próximos de Jesus, mas não tocam no coração dele, né? Pela falta exatamente de fé e de confiança. E aquela mulher tocou Jesus. E Jesus olha para ela, e ela envergonhada, e Jesus só diz isso, tua fé te curou, tua fé te salvou, filha. Então Jesus a chama de filha. E é bonita essa delicadeza de nosso Senhor, né? Não é uma mulher qualquer, tanta gente tinha ali, a multidão estava em volta, e Jesus olha para aquela mulher, que do meio da multidão, que tinha ouvido falar dele, e que ouvindo foi a seu encontro, e foi a seu encontro com fé, com confiança, e com vergonha até, e Jesus a chama de filha. Essa mulher pode ser cada um de nós, na nossa miséria. Talvez estejamos longe de Cristo há 12 anos ou mais que isso, lutando
contra nós mesmos, contra nossos vícios, contra nossos pecados, contra nossas mazelas. E chega uma hora que temos até vergonha de ir a Jesus. Muitas vezes a pessoa tem vergonha até de rezar, ou tem vergonha de se confessar, mas de novo a mesma coisa, eu tenho vergonha de ir. Não é? Mas é que Jesus quer apenas uma coisa, que tenhamos confiança nele. E na nossa simplicidade chegamos: Senhor, estou aqui. Essa é minha miséria, essa é minha doença, essa é minha vergonha de tantos anos. E Jesus vai olhar para nós e vai dizer simplesmente: tua fé te salvou, filho, filha. Não estás longe. Notem, leiam o Evangelho de uma ponta a outra e vocês vão ver, raras vezes Jesus vai chamar alguém de filho. E aquela mulher Jesus chama de filha. Bonito isso. Quem sabe nós precisamos tomar alguma atitude na nossa vida para que cheguemos a isso com Jesus, essa relação com Jesus. Mas vamos agora à casa de Jairo. É muito significativo, Jesus pregando, e Jairo chega a ele e diz: minha filha está doente, está morrendo. São Mateus disse: ela já está morta. E Jesus vai, e no caminho ele morreu, e ele olha para Jesus e diz: vai lá, impõe a mão. E Jesus disse: crê somente. Essas duas palavras: crê somente. E chega à casa de Jairo, estão lá já chorando, os tocadores de flauta, já em alarido, e Jesus disse: a menina não está morta, ela dorme. Essa expressão dormir era o nome que os judeus davam para o primeiro momento, instante depois que morria. Jesus vai dizer de Lázaro: Lázaro dorme. Mas todo mundo sabia que tinha morrido, era uma maneira de consolar. Ela dorme. E eles começaram a rir de Jesus. E Jairo, já entristecido, sua menina querida, e Jesus disse: crê somente. E diz isso umas 2 vezes. E Jairo vai com Jesus lá, entram no quarto onde estava a menina. Jesus chama 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, né? E diz para a menina: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levantou, né? E Jesus então entregou a seus pais e disse: dá comida para ela, está com fome, dá alimento para ela. Assim nosso Senhor, ele age conosco, mas a oração de Jairo é uma lição para nós. Primeiro, quando ele vai a Jesus, ele se prostra diante de Jesus e com humildade pede. Então a oração exige de nós essa humildade e essa confiança. Muitas vezes Deus não nos atende, não porque Ele não quer atender, mas Ele quer de nós essa humildade. Não podemos ir a Deus como que exigindo de Deus as coisas. Nós temos que ir com humildade. E se Ele não me conceder a graça naquele momento, eu tenho que ter humildade de aceitar. Se Ele quer que eu passe mais um tempo no sufoco da vida, eu tenho que aceitar. Eu tenho que confiar. Deus quer o melhor para mim, Ele é Pai. Mas tenho que ter humildade. E é interessante que Jesus não disse nenhuma palavra para Jairo, ele simplesmente se levantou e foi. E ele vai falar com Jairo só lá perto da casa dele, e só dizendo: crê somente. É a única coisa que nosso Senhor quer de nós: humildade, confiança e o crer. E aí perguntamos: como está a nossa oração? Como está a nossa visão de mundo e o nosso método, digamos assim, de relacionamento com Deus? Crê somente. Por que nós não nos santificamos? Por que nós não temos uma vida de penitência e reclamamos tanto das coisas?
Porque nós não suportamos os sofrimentos, os sacrifícios, e agimos, como São Paulo diz, como inimigos da cruz de Cristo. Quando Deus quer de nós uma união com o seu Filho na cruz e em cada Santa Missa, quem participa da missa, participa do sacrifício de nosso Senhor. Participar do altar é participar do sacrifício de Cristo. E porque nós queremos ter uma fé sem sacrifícios, uma fé sem renúncias, uma fé sem cruz, crê somente e vive essa cruz do dia a dia. Porque nós temos muitas vezes como Deus o próprio ventre, como diz São Paulo, e queremos um Deus que esteja ao nosso serviço, fazendo nossas vontades. A nossa única preocupação e cuidado deve ser salvar a nossa alma e a dos outros. Quando vemos lágrimas em Nossa Senhora, ou um olhar de tristeza, embora Maria não tenha tristeza, porque está no céu, na glória, mas é para nos ensinar que a única coisa que interessa é a salvação das almas. E se nós lutamos para colocar o Evangelho no mundo, para levar Jesus às pessoas, e lutamos contra ideologias e leis que prejudicam as almas, é por causa da salvação, nossa e dos outros, nossa e de nossas famílias, dos nossos jovens, das nossas crianças. Portanto, crê e confia, e vamos fazer a nossa parte, porque Deus nosso Senhor quer precisar de nós para isso. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que nos dê sempre esta vida de fé, de entrega total ao nosso Senhor, e que, movidos por essa fé,